Em meio à fumaça e ao desespero de um grande incêndio urbano, 13 pessoas procuravam enlouquecidas uma saída daquele inferno. A única esperança que surgiu foi um elevador, o qual encontrava-se com as portas abertas no meio do caos. Porém, aquilo não passava nem perto de ser sorte. Algo terrível aconteceu. Presos entre o concreto e as chamas, aquelas pessoas sedentas por socorro morreram carbonizadas. O que parecia apenas mais um capítulo trágico na história da cidade, tornou-se o início de uma saga espiritual que transcende o tempo, que atravessa a morte e ecoa no coração dos que ainda buscam respostas. Entre o fogo e o silêncio, nascia um dos maiores mistérios sobrenaturais do país, o enigma das 13 almas. Foram 13 pessoas presas em um elevador durante a fuga do incêndio e morreram carbonizadas, incapazes de serem identificadas. Foram enterradas juntas num túmulo coletivo e isso começou como um desfecho trágico, transformando-se em um dos maiores mistérios sobrenaturais do país. A vida reuniu pessoas que, à primeira vista, talvez, jamais se cruzariam, mas que naquele instante fatídico compartilhavam o mesmo destino de dimensões kármicas que transformou a tragédia em revelação e o incêndio em um ponto de convergência de almas destinadas a se encontrar. No momento do incêndio, quando tudo parece perdido, há um instante de suspensão no tempo e no espaço que se diluem. Cada personagem tem uma breve visão, um lugar desconhecido, mas familiar, onde suas dores, falhas e virtudes se entrelaçam. Eles não estão ali apenas por rotina ou acaso, estão ali porque em outras vidas já haviam se encontrado. Cada um carrega fragmentos de promessas não cumpridas, de palavras não ditas, de gestos que ficaram em silêncio. E o incêndio é o símbolo do renascimento, não da destruição, mas da purificação. Mas qual seria o motivo espiritual que os une? Um ciclo kármico que foi iniciado séculos atrás, talvez em uma vila destruída, em uma batalha injusta ou em uma decisão tomada por um conselho que nunca deveria ter sido formado. Os 13 haviam jurado se reencontrar em um momento de prova, onde suas escolhas determinariam se poderiam finalmente libertar-se da repetição, do ciclo da vida. O prédio onde ocorre o incêndio foi construído sobre aquele antigo local. É um ponto espiritual de reencontro. Quando suas almas se cruzam, no último instante, há uma revelação silenciosa. Era ali que precisavam estar para fechar o ciclo. Mergulhando na visão espiritualista sobre karma coletivo, é como abrir uma janela para entender por que certos grupos, cidades ou até nações passam por experiências intensas e muitas vezes dolorosas. Os médiums e estudiosos da espiritualidade oferecem interpretações profundas sobre esse fenômeno, especialmente dentro da doutrina espírita, da Umbanda e etc. O que é o karma coletivo? Uma lei de causa e efeito compartilhada. O karma coletivo é o resultado de ações, pensamentos, escolhas de um grupo ao longo do tempo, seja uma comunidade, um povo ou até uma humanidade inteira. Há expiações em grupo, eventos como desastres naturais, epidemias, guerras ou tragédias, como um incêndio, que aconteceu na Boate Kiss, podem ser manifestações de provas coletivas, onde espíritos com débitos semelhantes
se reúnem para vivenciar experiências de aprendizado e purificação. Há os grupos de karma evolutivo, alguns médiuns que falam sobre grupos que se reúnem não apenas para espiar, mas para servir juntos em missões espirituais, mesmo em tragédias, a quem esteja ali por amor e compromisso, não por dívida. Seguindo uma linha universalista, podemos construir esse desfecho espiritual com base em princípios que atravessam várias tradições, como reencarnação, evolução da alma, livre-arbítrio e unidade energética, mas sem se prender a nenhuma religião específica. As almas dos 13 personagens já se encontraram em outras vidas. Cada reencontro é uma etapa de um longo ciclo de aprendizado e superação. Eles carregam em si um pacto espiritual firmado em planos mais sutis, onde escolheram se reunir neste exato instante, mesmo sem saber conscientemente. O incêndio não é uma punição, mas um portal. O fogo representa a destruição do ego, das mágoas e do medo, abrindo caminho para a consciência superior. Há uma cura coletiva. Ao atravessar juntos este momento de dor, eles libertam não só a si mesmos, mas também traumas ancestrais de suas linhagens espirituais. O desfecho revela que nenhum deles está sozinho. Todos fazem parte de um campo vibracional maior, uma sinfonia de almas que, ao se alinharem, acendem luz até nos momentos mais sombrios. Dizem que as 13 almas, elas não foram identificadas, mas cada um ali tinha uma história. Eram 13 caminhos e um destino. Poderia ser uma enfermeira aposentada, um jovem cozinheiro, uma atriz veterana, um historiador urbano, uma criança prodígio, uma arquiteta renomada, um ex-morador de rua, uma influencer, um bombeiro fora de serviço, uma bibliotecária, um advogado ambientalista, um taxista, uma mãe solteira ou até uma professora. Não foram vítimas do acaso, foram almas em busca de encerramento. Cada um viveu à sua maneira, amou no seu tempo, sofreu no seu silêncio. Mas todos foram chamados naquele instante, não por tragédia, mas por transcendência. Na noite em que os corpos se calaram, as almas cantaram em silêncio. Cada um era parte de um todo, unidos não pelo acaso, mas por escolhas feitas antes da memória. O fogo levou o que era matéria, mas o que era luz encontrou sua morada. Ali, entre cinzas e estrelas, as 13 almas cumpriram o que prometeram, de encontrar, de lembrar, de se libertar. Há um sentido oculto na dor. É um chamado das 13 almas. Na manhã seguinte ao incêndio, os corpos foram encontrados, 13 carbonizados, irreconhecíveis. A imprensa registrou o número, a cidade chorou, e muitos, em silêncio ou em fúria, perguntaram como Deus permite isso. Mas antes da revolta, antes do grito contra o invisível, é preciso lembrar: ninguém está aqui, neste planeta, por acaso. Cada uma daquelas almas teve uma história, algumas intensas, outras discretas, algumas marcadas por dor, outras por entrega, mas todas reais, todas humanas. A mulher que viveu para cuidar e naquele dia foi acolhida por algo maior. O jovem que buscava um futuro e encontrou uma eternidade. O artista que se despedia de um palco para finalmente ser lembrado fora dele. O menino que não teve tempo de crescer, mas cuja luz ecoa em quem ficou. 13 caminhos, 13 escolhas, 13 passagens que não se cruzaram por acaso. Na visão espiritualista, a dor é mestre, e mesmo nos instantes mais escuros, a luz, se soubermos olhar com a alma. Aquelas pessoas não foram levadas como punição,
foram chamadas como parte de um ciclo maior, um encontro marcado desde antes da memória, desenhado por forças que operam acima do tempo. O que parece tragédia no plano físico pode ser libertação no plano espiritual. Talvez nunca compreenderemos totalmente o porquê, mas podemos honrar o que foi vivido, podemos respeitar o mistério e, acima de tudo, podemos entender que cada alma que parte deixa um chamado. Desperte, valorize, viva com consciência. No silêncio que finca após as sirenes, que reste com a certeza, essas 13 almas não foram perdidas, foram encontradas por aquilo que não se vê, mas que nos guia e que, apesar da dor, nunca nos abandona.